que você precisa de impressão de vida. Beleza, foi só... Eu imprimi, realmente não olhei essa linha, tá ligado? Eu olhei as outras só. Beleza. Não tem e-mail pra tu, pra fazer uma visitação. Massa. Massa. E aí, cara? Oi? Olha lá se tá... Mas com a tua chave assim. Sem a tua chave. Mas acho que é como é isso. Aí era muita besteirinha, né? Não sei, é uma Eu dizia verdade. enquanto a cliente vai caçar, tem casado, bem carregado. Só tem que apagar. Tem nada que apagar. É só para ver se vai cabeça, mas só se tá se Bom, pessoal, boa noite. Vou começar aqui essa nova fase, né, que é sobre o código do Redu. A gente falou muito sobre Rails e outras ferramentas, mas nunca focado no Redu. Pronto, aí agora a gente vai entrar mais a fundo na estrutura do Redu, como ele foi feito. Primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é o que você pode fazer no Redu, né, como usuário, como professor, e mostrar ele rodando localmente, já que não dá para olhar em produção, porque ele já não está mais em produção há um tempo. Essa aqui é a página inicial, eu vou mostrar aqui no browser. Minimizar isso aqui. Essa resolução não vai ajudar. É, quando eu rodei, eu também senti. Essa tá melhor. Pronto, vamos lá. Deixa eu divulgar aqui só para vocês verem a página inicial. Bom, pessoal, para quem não teve a oportunidade de vê-lo no ar, essa é a cara do Redu para quem vê ele pela primeira vez. E aqui tem uma série de informações sobre vantagens, funcionalidades e tudo mais. Eu vou dar só uma passada para vocês conhecerem um pouco do Redu. Está aqui só no meu guia, pronto. Bom, aqui das funcionalidades a gente tem a rede social, que vocês já devem saber, o chat, o mural, e vou mostrar um pouco disso. Vou logar aqui com o meu usuário, eu acho que é isso. Bom, esse aqui é o que a gente chama da home do usuário, que é bem parecida com aquela home do Facebook, onde a gente pode ver solicitações de amizade e aqui a parte mais central do Redu, que é o mural, que é justamente onde acontecem as interações. Eu posso compartilhar aqui alguma coisa que eu vou postar no meu mural e as pessoas da minha rede vão ver. Disciplinas, aulas, algumas estruturas possuem mural também, não só o usuário. Uma disciplina tem um mural, uma aula, eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas só para exemplificar aqui, eu vou fazer um post no meu mural. E aqui eu comentei no meu próprio mural. Quem vai ver isso são meus amigos.
E basicamente essas pessoas que são meus amigos. Agora, se for um post numa disciplina, então todos os colegas da turma vão ver esse post, todos os professores vão ver, todos os administradores. E o mural ele também tem essa noção de movimentação, né? Você pode ver aqui que esse curso agora tem novos membros. Eu publiquei uma aula nesse curso aqui. Uma pessoa pediu ajuda, que são exemplos de coisas que podem acontecer no mural. A gente também tem aqui embaixo, como vocês podem ver, o chat. Vou lá com outra pessoa aqui, só para vocês verem o chat funcionando. Aqui, ó, loguei. Antes só tinha uma pessoa. Oi, Alex. Tô. Valeu. Antes tinha 0 pessoas aqui, agora já tem 1. Eu posso ver, ó, que Thiago tá online. E Thiago pode ver que eu tô online. Inclusive, eu tô como um papel de professor aqui. Se ele falar comigo, já aparece aqui piscando. E eu vou ver a mensagem dele. Inclusive tem esse errinho que a primeira vem duplicada. E aqui eu já recebi. Só para exemplificar mesmo algumas funcionalidades. Outra coisa que é muito importante é a busca, que a gente costuma chamar de busca global. Porque ela busca por ambientes, perfis e tudo mais. Por exemplo, eu estou aqui com uma base que foi, de fato, a de produção. Então, eu vou procurar por um curso que aconteceu, que foi o MOOC de língua portuguesa. Eita, que ele mudou o IP, ó. Vou ficar só aqui, então. Ó, esse aqui, por exemplo. Então, ele mostra tanto ambientes, como cursos, como pessoas também. Também posso procurar por pessoas. Algumas páginas não estão com o layout parecido com esse aqui, porque a gente estava fazendo essa transição do layout e nem todas as páginas foram finalizadas, mas já tem mockup para tudo isso. Posso procurar uma pessoa, por exemplo, se procurar Thiago aqui, aparecem esses 2 Thiagos. Por aí vai. Eu também posso restringir, se eu quero procurar só por perfil, e ele só retorna usuários ao invés de ambiente. E aqui nessa página de busca eu posso escolher também o que eu quero, adicionar a pessoa aqui, ela é bem completa nesse sentido. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Aqui nesse menu ambiente, eu vejo os ambientes que eu participo. Aqui são cursos e aqui são, aqui são ambientes que são os ambientes virtuais de aprendizagem. A gente poderia fazer um paralelo com a universidade, por exemplo. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe nisso daqui a pouco. Mas eu queria só que vocês vissem, por exemplo, uma aula do tipo vídeo. Deixa eu escolher uma. Deixa eu voltar aqui, que é mais rápido. Por exemplo, esse curso aqui eu acredito que tenha alguma aula. Pronto, ó. Aqui, por exemplo, uma aula de vídeo. Carregando. E aqui tem o player com aula de vídeo, tem aula de texto, tem exercício, tem vários tipos que a gente vai abordar também nessas próximas aulas. Outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é um relatório. Tem que logar como... Tem que colocar o meu outro usuário. No Redu, nós temos alguns relatórios para facilitar a vida do professor, a vida do gestor, para avaliar alunos, professores, como está o andamento. E esse aqui é um exemplo de relatório.
Deixa eu ver aqui se eu conseguir carregar. Eu não lembro nem. Ó, cada quadradinho desse é um aluno. Isso aqui foi de um curso de língua portuguesa que foi aberto e que tiveram 5.000 inscritos. Aqui, a ideia é que ele mostre uma cor diferenciada de acordo com o exercício que ele fez, a participação dele no mural. Está todo mundo com a mesma cor porque nesse período aqui não teve movimentação. Eu vou colocar o período do curso, que eu acredito que tenha sido mais ou menos esse aqui. Aqui. Eu errei, não é isso. Carregando. Porque meu computador está um pouco lento. Pronto. Aí a ideia desse gráfico, como vocês podem ver, é que mesmo tendo diversos alunos, o professor consegue ter um destaque fácil dos usuários, não, desculpa, dos alunos que se destacaram melhor. Por exemplo, de acordo com a legenda aqui, o azul é quando a nota é entre 9 e 10. Então, Viviane teve notas muito boas. Qual a diferença de Viviane para Joelmara? Joelmara teve uma nota menor. E quanto maior a dimensão desse retângulo, por exemplo, esse e esse menorzinho, é porque essa pessoa participou muito mais do que uma que tem um quadradinho menor. Quando a gente coloca o mouse aqui, ele mostra. Essa pessoa aqui teve 10 comentários e respondeu a 4 pedidos de ajuda, por exemplo. Essa aqui fez 32 comentários, respondeu um pedido de ajuda e respondeu 42 comentários. Então a gente tem uma visão bem rápida de como foi a participação da turma. Queria mostrar para vocês que eu achei esse gráfico muito interessante. Outra coisa que aparece sempre na interface é essa abinha aqui, que a gente usava para os usuários tirarem dúvidas com a gente, o que a gente chamou de oráculo, que qualquer dúvida o oráculo iria procurar solucionar para a pessoa. Isso aqui a gente usava um serviço chamado Lark, que é basicamente para fazer isso. Então, em desenvolvimento ele não funciona, né? Mas a ideia é que ele seja feito usado ao Lark. Vocês entram aí, é bem legal o serviço do Lark. E outra coisa que eu queria pontuar antes de seguir em frente, nessa exploração aqui que eu estou fazendo, é a parte da API. O Redu ele tem uma API, inclusive uma aplicação mobile foi feita consumindo essa API e outras aplicações em cadeiras do professor Alex, o pessoal usou a API. A documentação ainda está online, se vocês quiserem dar uma olhada. Tudo isso funciona, obviamente, em desenvolvimento, só é trocar aqui o domínio. Vocês podem ter uma noção bem interessante olhando essa documentação. Só queria mais fazer essa passagem pelo Redu para vocês conhecerem a cara do Redu, o que ele pode fazer. Basicamente isso. Alguma dúvida, pessoal? Se quiser que eu mexa em mais algum lugar aqui, tranquilo. Uma coisa muito interessante também que a gente notou e que ajudou muito é que o pessoal chegava no Redu e ficava um pouco perdido, porque tem muita coisa, né? A gente criou esse tour aqui e quando vocês colocarem o Redu para rodar localmente, é interessante clicar aqui porque aí vocês vão passo a passo vendo, aprendendo com o próprio Redu o que é que ele tem para oferecer, do ponto de vista do usuário, né? Bom, vamos seguir então. Passando mais para... Eita. Aqui tá bom, só no projetor, eu acho que é o projetor, né? Você consegue ajeitar aí? Isso é uma outra edição e a vida.
É a resolução? É porque pode ser que fique pequeno para quem está no Hangout, entendeu, Alex? Vou botar aqui que aí resolve. Não, vamos ver agora. Tranquilo. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês sobre o Redu é que normalmente quando a gente tem uma aplicação, a gente está acostumado a ter uma aplicação única. E no caso do Redu, a gente precisou dividir ele em serviços. Como assim um serviço? Normalmente a gente define um serviço com uma aplicação que se comunica via rede. Normalmente isso é feito para HTTP, mas tem vários outros modos. No caso do Redu, a gente tem 3 aplicações, 3 serviços, e eu vou mostrar um pouquinho essa estrutura. Mas o motivo, basicamente, da gente fazer isso foi porque a aplicação que a gente chama de Core, que é o que contém a rede social e a grande maioria da lógica do Redu e das funcionalidades, ficou muito grande, de modo que ficou difícil a gente escalar. Quando a gente teve muito problema de performance, porque essa aplicação monolítica estava muito grande. E outro ponto muito negativo também, pelo fato de ser uma aplicação maior, porque nesses 3, 4 anos ela cresceu bastante, foi que novos membros tinham dificuldade para entender logo de cara o código, não pelo código ser ruim, mas por ser muito grande. Então você tinha que ver diversas áreas, quando se fosse separado em serviços, ele poderia focar numa área só sem precisar entender o todo para introduzir uma funcionalidade apenas. E a gente viu esse problema, então a partir desse momento a gente passou a optar por serviços sempre que dava, fazer adição de novo serviço, ao invés de simplesmente adicionar coisas na aplicação inicial, que a gente chama de core. A gente chegou a fazer ainda algumas modificações na aplicação monolítica, que foi a inicial, para possibilitar que houvesse essa comunicação entre os outros serviços. Mas assim, ainda tem muita coisa para fazer, e particularmente é uma coisa que eu acho muito interessante do ponto de vista de engenharia de software, programação. A gente gostava muito dessa parte, é um desafio muito interessante para se encarar. Os serviços que a gente tem são esses 3. Eu já falei sobre o Core, que ele tem basicamente a rede social, a estrutura de curso, mensagem, chat, tudo, a grande maioria dali está nessa aplicação principal, que é o Core. Essas outras 2 aplicações aí, esses 2 serviços, foram agregados a partir do tempo, com o tempo, quando a gente precisou dessas coisas. Por exemplo, o que é o portal de aplicativos? É um portal que, obviamente, possui aplicativos que podem ser usados como aulas. São recursos que a gente pode acoplar ao Core, que é essa aplicação inicial. E o que a gente chamou de VIS é justamente gráficos e relatórios. Por exemplo, aquele que eu mostrei logo no início é provido pelo serviço de VIS. O Apps eu não mostrei, mas eu posso mostrar agora. Vou deixar assim a resolução mesmo. Mas vê só, aqui a gente está no Redu. Isso aqui foi o Core que me respondeu. E se eu clicar aqui nesse link, vocês podem ver, a URL já é outra, que é aplicativos Redu, que era em produção. Mas em desenvolvimento, inclusive era para ter mudado essa URL, eu esqueci de alterar essa configuração. Mas em desenvolvimento, ele está nessa porta aqui. Ele tem essa mesma barra aqui de logar. E aqui são vários aplicativos que nós importamos no Mac. Deixa eu clicar não, só para vocês verem. E aqui o usuário já podia ver esse aplicativo. No meu não vai aparecer, porque a grande maioria precisa é um applet e no meu Chrome não tem. Aí não vai rodar. Mas eu não tenho esse plugin, mas
Se vocês tiverem, vocês vão visualizar aí, porque eu realmente nunca uso. Oi? O IP da minha máquina? Tenta aí. Acho que é isso. Só pode ser isso. 172.22.42.126. O portal aplicativo da 3001. Pessoal, se vocês quiserem acessar aí, agora vai ficar um pouco lento, porque meu computador não vai aguentar muita gente, não. A porta do portal de aplicativos é 3001 e o do Core é 3000. Vocês podem ver que para o usuário é tudo uma coisa só, mas no fim das contas são vários serviços se comunicando. Aqui o cliente acessa diretamente o serviço do portal de aplicativos, mas o Core envia várias mensagens para o portal de aplicativos para ele saber da existência de cursos e tudo mais. Porque, por exemplo, eu posso adicionar isso aqui como uma aula lá no Core. Então, o portal de aplicativos precisa saber que essa aula existe, que eu tenho permissão para adicionar isso nessa aula e por aí vai. No caso daquele relatório que eu mostrei, para o usuário ele está no Core, mas o relatório ele é requisitado pelo cliente. No JavaScript a gente faz a requisição para a Viz retorna os dados e aí o próprio cliente já monta aquele relatório. Então, para o usuário é um único serviço, mas na hora do desenvolvimento isso facilita bastante. Por exemplo, se a gente precisar escalar só a parte do portal de aplicativos, vai ser muito mais simples do que se ele tivesse acoplado no Core. E é a mesma coisa para a Viz. Inclusive, a gente pode usar tecnologias diferentes em qualquer serviço desse. Nesse caso aqui, todos usam Rails, mas foi mais por... não teve muita necessidade de usar uma coisa diferente. Mas em um desenvolvimento que a gente estava fazendo, que era do mural, porque o mural é uma coisa que precisa ser muito rápida e envolve muita interação, muita gente. Por exemplo, aquele curso do MOOC que tinha 5.000 pessoas, quando o professor postava, todo mundo recebia um status no mural de que tinha sido criado aquilo, e a gente teve muito problema de performance com isso. Então a gente estava desmembrando o mural e já usando outras tecnologias, servidor que recebesse request em paralelo, sem precisar de novas instâncias, já para melhorar isso. Então, se o mural já fosse um serviço à parte, teria sido muito mais simples para a gente resolver esse problema. Vamos seguir em frente. Falei um pouco dos serviços e a arquitetura que a gente usava em produção era basicamente essa. Esses 3 blocos de cima são as aplicações que eu falei. A gente usava o Nginx na frente das aplicações e todas são aplicações Rails, né? A gente usava, se eu não me engano, era o Passenger, mas aí vocês podem abstrair, pode ser qualquer um que rode. E a gente tinha, cada quadrado desse é uma instância na Amazon. No caso, a gente usava dessa forma. E essas duas de baixo, a gente tinha uma instância só para banco de dados. Esse slave aí, na realidade, eu deixei aí, mas era para ter tirado, porque a gente nem chegou a usar, mas era uma ideia que a gente tinha para facilitar a leitura, né? Ficar mais rápida a leitura e o outro ficar só com a escrita, basicamente. E a gente tem um Mongo, que Viz usa o Mongo, e o portal de aplicativos e o Core usam o MySQL. Essa outra instância que a gente chamou de util, a gente colocava coisas, como o nome diz, utilitárias, né? O Solar é o servidor para busca, aquela busca global que eu mostrei, tem como back-end o Solar. O Delay Job, Thiago já deve ter falado na aula passada, que a gente usa para fazer tarefas de background, como, sei lá, eu criei uma aula e eu tenho que mandar um e-mail para todo mundo sobre essa aula. Vai para o Delay Job e fica lá mandando devagarzinho. E o RabbitMQ é um serviço de
É basicamente uma fila, assim, vamos abstrair, é uma fila que a gente manda as mensagens. O RabbitMQ a gente usou para fazer a comunicação entre alguns desses serviços. Por exemplo, esse Message Bus aí é o RabbitMQ. A gente usou ele para... Lembra que eu falei que o portal de aplicativos precisa saber da existência de cursos, usuários, tudo do core, porque, por exemplo, se eu loguei no Redu, eu como usuário, para mim é uma coisa só. Então eu não preciso logar no Redu e logar no portal de aplicativos. Só que eu faço o cadastro no lugar só. Então o portal de aplicativos, então o core, ele avisa a existência. Ah, Tarcísio se cadastrou. Ele joga essa mensagem nesse Message Bus e quem está interessado nesse evento de criação de usuário vai assinar, uma forma de explicar isso, ele assina, eu estou interessado em eventos do tipo criação de usuário, por exemplo. Então, quando essa mensagem for jogada no Message Bus, o portal de aplicativos que assinou porque está interessado nisso, vai receber essa mensagem. E a partir daí ele faz o que ele quer. Que no caso do portal é guardar esse usuário lá, porque quando acontecer o login, ele vai logar esse usuário também. O portal de aplicativos também está interessado em criação de curso, disciplina, que são estruturas que ele usa para permitir que o usuário adicione um aplicativo a uma aula, por exemplo, ou a uma disciplina. No caso outra coisa também, é que eu expliquei essas duas setas de baixo do Message Bus. E essa seta que vai do portal de aplicativos para o core, é porque o portal de aplicativos ele usa a API REST do core para criar aulas. Como assim? Quando eu peço para um aplicativo, eu quero adicionar um aplicativo no módulo tal, e o nome da aula vai ser mosaico alguma coisa, que vai ser o aplicativo lá em formato de aula. Isso acontece através de uma requisição HTTP para a API do core, feita pelo portal de aplicativos. Por isso que essa setinha está aí. E a setinha do core para vis é porque o core, quando... vis ele basicamente tem várias... É como se a gente guardasse as estatísticas lá. Então, aquele gráfico que vocês viram informa: Tarcísio fez 50 comentários no mural. Como é que vis sabe aquilo? Quando o Tarcísio faz um novo comentário, o core notifica vis através da API de vis. E isso também é feito com HTTP. Nesse caso, a gente poderia ter utilizado o Message Bus também, porque não é uma coisa que precisa ser informada na hora. O core não precisa esperar a vis terminar para dar o retorno para o usuário. Já no portal de aplicativos, precisa ser dessa forma, porque o usuário só recebe o OK quando a aula foi de fato criada no core e retornou 200. Então essa seta da esquerda, do core para vis, poderia não existir e ele usar o Message Bus. Seria mais interessante esse cenário, porque o core nem saberia da existência de vis. Ele não precisa saber. Nesse caso, era uma melhoria interessante que a gente não chegou a fazer. Dá para entender? Tá dando para entender? Uma stack toda do Rails completa separada. Oi? O portal de aplicativos, ele é uma stack do Rails toda separada. É. Uma aplicação diferente, desde próprio. Isso. O portal de aplicativos ele é uma aplicação Rails. Cada quadradinho desse é uma aplicação Rails. Vis usa MongoDB e os outros dois MySQL. E quando a gente estava fazendo o desmembramento do mural, a gente estava usando... Era o que? Era Grape com o Goliath. Que era para ele aguentar muita porrada, entendeu? Beleza, eu mostrei assim, só para vocês terem uma visão geral dos serviços, como era a arquitetura. E agora eu vou entrar um pouco mais no conceito das entidades que a gente tem no Redu. Tudo que a gente fazia no Redu, a grande maioria das coisas, né, o core que a gente fala, são as entidades básicas que estão escritas nesse slide. Isso representa, no fim das contas, a estrutura mínima, entre aspas, que a gente precisou para aplicar em alguns lugares, para o Redu ser usado em alguns lugares. Basicamente, a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem
que é um aglomerador, que tem vários cursos, que por sua vez tem disciplinas, que podem ser divididas em módulos, e cada módulo pode ter uma ou mais aulas. O nome que a gente usa no back-end são esses que vocês estão vendo aí: environment para um ambiente, course para um curso, space para uma disciplina, subject e lecture. Vou exemplificar para ficar mais claro. Nessa estrutura aqui, como é que a gente poderia trazer um exemplo real para ficar mais simples de entender? O environment seria a Universidade Federal de Pernambuco, dois cursos aí, Ciência da Computação e Design, seria o course. Ciência da Computação poderia ter duas disciplinas que seriam Cálculo 1 e Matemática Discreta, por exemplo. Também tem um exemplo para design aí. O próximo nível seria o de módulo. Por exemplo, Cálculo 1 teria o módulo Funções e Limites e outro módulo Derivada. E aqui no final seriam as aulas. Quando a gente faz isso, fica mais simples para o pessoal absorver essa hierarquia. A gente sempre chamou essa parte no Redu de hierarquia, então essa é a palavra-chave para se referir a essa estrutura. Deu para entender mais ou menos a hierarquia? Porque tudo que a gente for falar vai girar em torno de alguma dessas entidades, na grande maioria dos casos. A não ser quando é relativo a funcionalidades bem à parte, como mensagem entre usuários, chat, e isso realmente não fica necessariamente atrelada à hierarquia. Falando no chat, eu me lembrei aqui também, o chat era outra coisa que estava na lista da gente para ser desmembrado do core do Redu. Porque a gente recebia muita requisição para autenticar para o chat, e isso não necessariamente precisaria estar no core. Então a gente até iniciou também tirar essa parte do core, mas não chegou a terminar também. Bom, outra coisa que eu queria mostrar para vocês são as camadas da aplicação. Quando a gente explicou um pouco sobre Rails e tudo, a gente mostrou que uma aplicação Rails ela tem uma estrutura já pré-definida, baseada em convenções, porque aí, quando a pessoa vai utilizar, ela já sabe mais ou menos onde fica cada coisa, o que ela precisa fazer para a coisa funcionar. E a gente precisou criar algumas camadas nessa estrutura para atender alguns objetivos que a gente tinha. Eu vou só pontuar algumas que foram as que eu achei que foram mais importantes assim e que não são padrão, né? Essa de abilities aqui, a gente usa, né? Uma gem chamada Cancan, que ela facilita na definição de permissão do usuário. Então nessa pasta de ability tem todas as permissões que um usuário pode fazer, o que é que um membro pode fazer, o que é que um professor pode fazer. Um professor ele pode criar uma aula, mas um aluno não pode, um tutor não pode. Tudo isso está definido nessa pasta de ability. Deixa eu exemplificar, só para vocês verem. Por exemplo, aqui na pasta ability. Inicialmente a gente colocou todas as regras nesse ability aqui. Só que como vai ficar não uma boa prática, é interessante que isso seja separado em outros arquivos. Então eu vou mostrar o da API, que a gente já, como lição aprendida desse ability inicial, quando a gente foi implementar a API, já fez separando mais ou menos por entidade, para ficar mais organizado e mais fácil de entender. Por exemplo, se eu pegar um ability aqui de aula, ele tem essa estrutura básica assim, mas basicamente o que é que um usuário pode fazer com uma aula? Um usuário ele pode ler uma aula, ou seja, qualquer usuário pode ler a aula. Desculpa. Como é que um usuário pode ler a aula? Aí, ele pode ler a aula se ele puder ler o módulo que contém essa aula. Se a gente for para módulo, ele vai ter a regra lá. Eu vou abrir uma regra mais fácil aqui. Pronto, por exemplo, quem é que pode
Como é a tradução para manager? Eu sempre me esqueço. Gerenciar. Quem é que pode gerenciar um objeto do tipo chat? Só se o user ID, esse user aqui é o usuário que está logado. Então, só quem pode gerenciar um chat é o dono do próprio chat, por exemplo. Aqui de usuário. Quem pode gerenciar um usuário? Só ele mesmo. Se o ID do usuário que eu quero gerenciar for o mesmo ID do usuário logado, aí ele pode. E quem pode ler um usuário? Que é visualizar o profile dele. É só quem é amigo do usuário. Então aqui estão todas essas regrinhas de quem pode fazer o que no Redu. A gente pode voltar com mais detalhe para isso, mas assim, essa DSL que o Cancan disponibiliza, ela é bem legível, né? Se você olhar, é bem parecido, basicamente está lendo uma frase em inglês. Tá, outra pastinha que é muito importante, essa pastinha de jobs. Vocês já foram apresentados ao Delay Job, e aqui são jobs que são executados pelo Delay Job. Por exemplo, aqui. O que é que esse job aqui faz? Ele, quando um space, que é uma disciplina, é criado, várias pessoas são notificadas da criação dessa disciplina. E isso acontece nesse job. Por exemplo, ele pega o espaço, quando a gente armazena lá o job no Delay Job, ele guarda o ID do espaço e o nome desse job. Então ele dá um find nesse espaço e notifica que ele foi adicionado. Aqui ele chama um método direto do modelo. O interessante é que tivesse um serviço que recebesse o espaço e fizesse essa notificação, porque essa lógica não é inerente do modelo, né? Aqui foi uma má escolha que a gente fez. O ideal, ao meu ver, seria um serviço que o único objetivo fosse esse, e aí ele receberia a estrutura de dados, que é o espaço. Tranquilo até aí. A gente está mais explorando essas pastas. E aqui tem vários jobs que a gente pode ver também. Por exemplo, aqui. Quando um usuário entra em um curso, por exemplo, eu tenho um curso com 10 pessoas. Quando eu crio uma disciplina, todas essas 10 pessoas que estão no meu curso precisam ser adicionadas a essa disciplina. E isso é feito também em background. Então, esse job, por exemplo, faz isso. Ele recebe o espaço e cria todas as associações dos usuários desse curso para o espaço. Outra pastinha importante que nessa versão do Rails ela faz parte, mas em outras ela foi removida, essa de Observers. Deixa eu escolher um bom para mostrar. Pronto, esse aqui, Space Observer, o que é que ele faz? Quando uma disciplina é criada, como vocês viram aqui no mural, por exemplo, aqui, Juliana ingressou no curso Ciência da Computação. Quando eu me matriculei no curso, um observer disse, ó, a gente precisa criar um post no mural dizendo que Juliana entrou no curso. Aqui, quando um espaço é criado, um post é criado dizendo, Tarcísio criou a disciplina Matemática Discreta, por exemplo. Isso é feito aqui, ó. Aqui ele manda para background, que é justamente aquele job que eu mostrei antes. Ele vai notificar que o espaço foi adicionado, muito provavelmente mandando um e-mail para as pessoas, que foi esse job aqui, ó. Delay. Cadê? Aqui. Notify Space Added Job. Esse aqui cria esse job para fazer uma coisa. Cliquei sem querer. Space. E logo em seguida, ele diz que precisa criar um
um log de que um espaço foi criado, que é justamente, basicamente é um post aqui no mural dizendo que uma disciplina nova foi criada. A gente vai abordar com mais detalhe o mural, já que ele é uma coisa tão central no Redu, mas aí só no próximo tópico. Outra pastinha que é muito importante é essa de serviços. Não é padrão do Rails, mas já se tornou meio que um padrão entre os desenvolvedores da comunidade usar essa nomenclatura para colocar aí lógica da aplicação que manipula mais de um modelo. Basicamente, um serviço contém regras de negócio e pode manipular, normalmente manipula mais de um modelo. Também pode manipular um só. Inclusive, um serviço pode manipular, utilizar outro serviço. Por exemplo, aqui, Seminar Service. O que é que esse serviço de Seminar faz? Quando eu vou instanciar uma aula do tipo vídeo, por exemplo, que é chamada de Seminar, a gente também vai entrar em detalhes sobre os diversos tipos de aula. Quando eu instancio essa aula Seminar, ela pode ser um upload ou um vídeo do YouTube, né? Um link para o YouTube. E esse serviço, quando eu peço para ele instanciar esse Seminar para mim, ele já verifica se é do tipo YouTube ou upload e já traz isso para mim montadinho. E uma coisa importante desse serviço é que, por exemplo, quando é upload, a gente manda converter para um formato desejado, por exemplo. E esse serviço, ele contém essa lógica de negócio que é justamente, essa aula precisa ser convertida, então converta, quando ele chamar esse método. Outra lógica que tem aqui é que no Redu a gente tem planos. Por exemplo, eu assinei um plano para ter 10 usuários, vou ter 20 megas de espaço e eu só posso fazer upload até esse meu limite. Aí, por exemplo, aqui eu estou usando aquele ability que eu citei agora há pouco e vendo se o usuário corrente ele pode fazer um upload de uma aula. E aqui eu preciso da aula para saber o tamanho e tudo mais. Mas aqui é um exemplo de um serviço. Deixa eu ver outro. Também tem serviços mais simples. Pronto, esse de busca já é um serviço mais complexo, que é o serviço que ele faz a busca, que ele já lida com o Solar, tudo mais. Aqui é melhor não entrar muito em detalhe. Deixa eu ver outro. Também tem outros serviços mais simples, por exemplo, esse Name Service, o que é que ele faz? A gente, no Redu você pode fazer login com o Facebook também, né? E às vezes a gente tinha problema porque vinham nomes grandes e tudo mais, e a gente precisava inferir também um login, criar um login para o usuário. Onde é que fica essa lógica? Fica no usuário? Não, porque não pertence ao usuário. E aí, esse serviço, o único objetivo dele, ele não sabe da existência do Facebook, não sabe da existência de nada. Ele é bem burro, ele só sabe validar se um nome está ok, criar um login válido, truncar se necessário. E, por exemplo, esse serviço é usado por outro serviço, que é esse de autenticação, que é justamente o que tem essa lógica de permitir que um usuário logue usando o OmniAuth, que é o caso que a gente usa no Facebook. E ele usa aqui, ele usa Name Service. Esse é um exemplo de um serviço que usa outro serviço e manipula um modelo, que é o de autenticação, e também o de usuário. Então, ele manipula dois modelos, usa outro serviço. Esse é um exemplo bem completo de serviço. Já que vocês assinaram o NDA, depois me passam o login de vocês no GitHub
porque aí eu vou poder compartilhar, né, o repositório do Redu, e vocês podem ver tudo isso que eu estou mostrando aqui no GitHub. Aqui o Redu tem 7.723 commits. E vocês podem ver, o interessante é que vocês tentem fazer o setup em casa, façam o setup em casa, porque é fácil de fazer. E aqui tem tudo explicando como fazer esse setup, as dependências, é bem tranquilo. E qualquer dúvida, só é mandar lá para a lista que a gente responde o mais rápido que a gente puder, né? E outra pastinha, que eu acho a última que vale a pena a gente detalhar aqui, é essa pastinha de visualizações. Como eu falei, tem um serviço de Viz que ele mostra aquele gráfico, e nessa pasta de visualizações é basicamente essa classe, ela agrega informações para fazer aquela consulta para visualização. Por exemplo, quando eu mostrei aquele gráfico, tinha o período, que é a data, eu precisava saber qual era aquela disciplina, e aqui, essa classe, ela basicamente constrói os parâmetros que vão fazer a requisição para a Viz. A Viz precisa do ID do curso e do período da aula. Então aqui ele vai fazer essa construção e usar essa informação lá, já vai colocar aquela informação no JavaScript para o cliente fazer essa requisição. Só tem esse aqui como exemplo de visualização, mas a ideia dessa pasta é basicamente isso. Tranquilo até aí? Pronto, eu falei mais do conceito da hierarquia e eu vou entrar um pouco mais no detalhe da implementação. Eu cortei um pouco aí a hierarquia e só estou mostrando ambiente, curso e disciplina, que é a parte básica assim da hierarquia. A gente optou por replicar, porque um ambiente ele pode ter, sei lá, 5.000 usuários, um curso pode ter 3.000 e o outro pode ter 2. E a gente optou por replicar essa associação entre o usuário e o ambiente, e entre o usuário e o curso e a disciplina. Por quê? A gente precisa disso para otimizar a leitura, porque, por exemplo, vamos supor que eu estou no espaço e para saber se eu vou deixar ou não o usuário editar o nome dessa disciplina, eu preciso saber se ele tem essa permissão. Imagina se eu fosse subir para o curso, fazer uma consulta para pegar o curso, fazer outra consulta para pegar o ambiente, para pegar a ligação entre o ambiente e o usuário para pegar o papel. Então é um caminho muito tortuoso e a performance ia lá para baixo. Então a gente optou por fazer essa redundância para facilitar na leitura, e essas associações, na grande maioria das vezes, são criadas em background. Então a escrita é pesada, mas pelo menos o usuário não precisa esperar, é assíncrono. E essa associação, ela basicamente guarda o papel do usuário. No Redu, existem 4 papéis possíveis. O administrador do ambiente, que ele pode fazer tudo, foi o cara que criou o ambiente, e também pode, basicamente foi o cara que criou o ambiente. Você pode transformar outra pessoa em administrador do ambiente também. O professor, ele basicamente tem poder da disciplina para baixo. Ele pode criar uma disciplina e fazer tudo da disciplina para baixo. O tutor, ele só pode adicionar arquivos de apoio, basicamente fazer upload na disciplina. E o aluno, ele não cria nada, só pode interagir no mural, finalizar uma aula, ver uma aula, é basicamente isso.
Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Essas associações, os nomes dela, a gente criou meio que um padrão de nome, que é user, o nome da entidade e a palavra association. Então, essa ligação entre ambiente e usuário é User Environment Association, para curso é User Course e para Space, User Space. Essa nomenclatura justamente para o cara bater o olho e já saber do que se trata. E, entrando mais um pouco de detalhe dessa associação, a estrutura dela é basicamente essa. O ID do usuário, o ID da entidade e o papel dele nessa entidade. A única que foge um pouco isso é a de User Course Association. Por quê? Porque o usuário, um curso, ele pode ser aberto e qualquer pessoa pode entrar, ou ele pode ser moderado. E quando você pede para entrar, alguém vai precisar autorizar isso. Por exemplo, qual foi aquilo? Deixa eu ver isso. Pronto, aqui eu estou deslogado. Isso aqui tá... Deixa eu logar aqui. Por exemplo, eu vou tentar me matricular nesse curso e eu já faço parte. Então, esse aqui é um curso aberto e qualquer pessoa pode entrar. E se o curso tivesse moderação? Se o curso tivesse moderação, deixa eu ver se sou professora desse curso. Ó, esse curso tem moderação. Esse cadeadinho aqui. Se eu abandonar esse curso e tentar entrar... Ó, esse aqui é ele moderado. Então, se eu tentar matricular, eu requisitei, mas preciso da confirmação. E como é que o professor pode me moderar? Vou entrar com o meu usuário administrador. Eu falei que tinha aqueles 4 papéis, mas tem um papel que não está ligado à hierarquia, que é o papel de administrador do Redu. Então, esse meu usuário ele é administrador do Redu. Eu posso fazer qualquer coisa no ambiente de qualquer pessoa, acessar tudo. Esse papel fica no usuário. É o único papel que fica de fato no usuário. Então, se eu for para um curso moderado, por exemplo, aquele Recife, deixa eu vir aqui porque eu sei o... Acho que é Pernambuco. Não é. O IP está trocando isso aqui. Pronto, é aqui, ó. Tem uma moderação pendente. Se eu clicar aqui, eu vou para o painel administrativo, que é esse aqui, gerenciamento do curso, e eu posso aprovar essa pessoa ou recusar. Também tem outra funcionalidade que eu posso convidar uma pessoa para entrar no meu curso. E eu posso convidar uma pessoa que já faz parte do Redu ou uma pessoa que não faz parte. Por exemplo, eu posso adicionar Tarcísio, ele já está no Redu, e posso adicionar outra pessoa que não está. Eu vou convidar para o Redu e logo em seguida para o meu curso.
Mas como é que isso funciona por baixo dos panos? Eu sei que existe uma associação entre o usuário e o curso. Por exemplo, naquela hora que eu cliquei em matricular-se, e eu já tive acesso àquele curso que não tem moderação, é porque eu tinha uma associação com aquele curso. E no caso de moderação, como é que fica? Pronto. A diferença dessa tabela, que é a comum, de User Environment Association e User Space Association para a de curso, é esse estado, que é justamente para representar quando o usuário já tem acesso àquele curso, ou se ele está na fila, se ele foi rejeitado. Vamos ver aqui. O estado inicial dessa máquina de estado é o waiting. Eu fui lá, solicitei a minha matrícula e estou aguardando. Por exemplo, né? E se o professor vier e aprovar, que é essa transição em cima, eu vou para um estado de aceitação que é aprovado. Então, a partir daquele momento, eu tenho acesso àquele curso. Se eu for rejeitada, que é essa transição de baixo, eu vou para o estado de aceitação que é rejeitado, mas eu não posso acessar aquele curso. Bem simples e direto. E esse de invite é quando eu convido uma pessoa, então ela vai para o estado de invited, ela inicia o waiting, mas já vai para invited, quando eu convido, e ela fica esperando ser aprovada, aceita ou negada, que são essas duas transições do lado direito. E essa transição de fail, se acontecer algum problema no meio do caminho, a gente pode jogar essa associação para o estado de falho. Vamos ver como é que é isso aqui. Vou aumentar para vocês verem. Por exemplo, deixa eu mostrar o modelo de User Environment Association. Aqui eu tenho um nome, né? Ele pertence a um usuário e pertence a um ambiente. Normalmente a tabela de ligação é declarada dessa forma. E ele tem um role que o default é membro. Membro é quando é usuário. Aqui são escopos para a gente carregar, por exemplo, eu quero todas as associações que tem como papel membro. Então, todas as associações que tem como papel professor. Mas aí podem ignorar. Mas ver a classe é basicamente isso. E a de space? A mesma coisa, um usuário, um espaço, o papel, que o default também é membro, e algum escopo que foi necessário. Agora vamos fazer uma coisa aqui, eu vou criar um... Dá pra ler? Eu vou abrir um console aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um ambiente e a gente vai ver essas entidades, quais entidades foram criadas. Demora um pouquinho para carregar o console. Aí, vê só. Vou vir aqui no Ensine. Deixa eu fazer a primeira consulta. Eu tenho 1.808 cursos. Não é a base toda, foi uma parte dela. O último curso, o nome dele é inglês. Vou criar aqui uma hierarquia nova, né? Basicamente aqui eu boto o nome do ambiente e o nome do meu primeiro curso. A ideia dessa tela é que fosse simples e conveniente para o usuário criar essa hierarquia. Então, em um passo ele já
tem um ambiente dele rodando, com curso. Essa tela aqui, qualquer pessoa pode criar um curso. Nessa aba aqui de ensine. Aí ele explica o que é um ambiente de aprendizagem, o que é um curso, para que ele serve. É basicamente aquela hierarquia que eu apresentei lá atrás, só não mostrou a aula aqui. Mas isso aqui é basicamente voltado para o professor, no fim das contas. O gestor também pode ser um público para essa página. E eu vou botar aqui curso do OpenRedu também. O segundo passo é eu escolher o plano que eu citei para vocês anteriormente, né? Que tem a quantidade de alunos, o espaço de armazenamento e aqui tem o valor. Também tinha esse plano para a instituição, mas era basicamente entrar em contato com a gente e a gente fazia esse setup por fora. Tem uma área para isso também, mas eu não vou entrar em detalhe porque é muito à parte, né, essa área de parceiros aqui. E só quem vê esse menu é um administrador do Redu, por isso que eu vejo aqui. Eu vou escolher um plano grátis aqui, assinar. E nesse passo eu preciso apenas dizer uma abreviação para esse meu ambiente. Vou botar OpenRedu. E vou assinar. Aqui ele pede só uma confirmação. O meu ambiente vai ser ambiente OpenRedu, abreviação. O plano é esse, está tudo certo. E eu vou acessar. Isso aqui a gente sempre achou muito importante, que é para caracterizar o ambiente como o ambiente, para a pessoa sentir que o ambiente é dela. Então ele já sabe que essa é a URL que ele vai usar sempre para divulgar o ambiente dele e os cursos. Vou finalizar aqui. E pronto, nesses 3 passos eu já tenho o meu ambiente e o meu curso criados. E aqui a responsável sou eu. Essa gravatinha é de administrador do ambiente. Beleza, até então foi que eu criei um ambiente e um curso. Como é que isso se reflete lá no back-end? Se eu vier aqui, course count, eu já tenho um a mais. Se eu pegar o último curso, é justamente ó, o nome, curso do OpenRedu, não coloquei descrição, o path, que é esse path aqui, que vai ser usado para acessar. É esse, data de criação, aqui, esse curso pertence a qual ambiente? É o ID, que é justamente esse ambiente aqui, e aqui outras informações. Esse user ID é o usuário que criou o ambiente, mas existe ainda uma ligação do meu usuário, que é o usuário de ID8, para esse ambiente. Aqui é só para saber quem criou, porque eu posso criar e deixar de fazer parte dele depois, então eu tenho que ter todas as minhas permissões negadas. As permissões, nesse caso, são todas baseadas nessas associações que eu mostrei aqui. Essas 3. Beleza. Tá. Se a gente for ver o modelo aqui de curso, os relacionamentos, ele pertence a um ambiente, certo? Todo curso pertence a um ambiente, como está lá naquela hierarquia. Se vocês virem isso aqui, vou aumentar um pouquinho. Todo ambiente, um ambiente pode ter um ou mais cursos, e um curso sempre tem um ambiente. A mesma coisa de curso para espaço. Então aqui a gente tem o ID do ambiente, e como a gente tem aquele relacionamento que é um curso belongs to environment, eu posso fazer. Deixa eu armazenar esse curso numa variável. Eu vou acessar aqui. Eu quero saber o ambiente desse curso. Olha o nome, ambiente do OpenRedu, foi justamente o que a gente criou. Aqui o path, ó, o mesmo usuário criador que fui eu. E aqui ele pode ter avatar e tudo mais. E as iniciais. Certo, agora, e o que mais que ele criou? Deixa eu mostrar aqui no... Era pra eu ter limpado antes de fazer. Opa.
Aqui, quando eu fiz um post para o último passo, que foi o passo 4, aqui ele faz alguns selects para fazer validação, mas ó, ele inseriu na tabela ambientes, o ambiente do OpenRedo, como vocês podem ver aqui. Aí ele inseriu em User Environment Association o ID do ambiente, o meu ID, que é o 8, e o papel Environment Admin. Ele também inseriu o curso, da mesma forma como o ambiente, e a associação entre nós. Deixa eu pegar o último User Environment Association criado. Ó, ele tem o usuário 8 e o ambiente 1975. Se eu pegar, eu quero saber qual é o usuário dessa associação. Sou eu, Juliana. Se eu quiser saber qual é o ambiente, é o ambiente do OpenRedo. E o papel é Environment Admin. Environment Admin. A mesma coisa para User Space. Se a gente pegar o último. Ah, não. Quer dizer, desculpa, eu não criei o espaço ainda. Pode ver que essa última aqui é de uma disciplina chamada Propiciar ao aluno que desenvolva a capacidade, tal. Por quê? Quer dizer, o nome é português. Por quê? Eu só criei até o curso. Então, como é que está a minha associação com o curso? Course Association. Vamos ver a última. Ó. O usuário 8, que sou eu, e o curso 2413. É o curso do OpenRedo. E qual é o meu papel nesse curso? Também é de Environment Admin, porque a gente replica esse papel em toda a hierarquia para não precisar subir para saber se o usuário tem permissão ou não. E outra coisa que o User Course Association tem é justamente... Cadê? O estado. Se eu pegar aqui o estado, eu tenho o estado aprovado. Por quê? Eu criei o curso, então eu já vou para aprovado. Ninguém vai precisar me aprovar. Agora, se eu vier aqui, deixa eu gerenciar esse curso. E esse curso é inscrição, todos. Eu vou colocar a entrada moderada. Salvei. Agora a entrada moderada. Se a pessoa quiser entrar, vai ter que passar pelo meu crivo. Vou logar como outro usuário aqui. Vou logar como Thiago. Ele vai dizer que eu não tenho acesso, eu digo, quero me matricular. E eu vou para a fila de moderação. Se eu ver aqui, User Course, vamos ver se é isso mesmo. Ó, o usuário aqui, deixa eu limpar aqui para ficar mais simples. Eu peguei a última User Course Association criada, que é provavelmente essa que eu requisitei aqui, que Thiago requisitou. Se eu pegar o usuário é Thiago. Vou limpar de novo. E, ó, o usuário é Thiago, o curso a gente já sabe, é o estado dele. Ele está waiting, justamente porque ou eu vou aceitá-lo ou vou rejeitá-lo. Nesse caso eu vou vir aqui na moderação. Posso gerenciar o curso, porque eu sou administrador do ambiente. Vou ver os membros. E aqui na moderação, Thiago está pendente. Vou aceitar ele. Pode ver que ele já apareceu aqui como aluno. Se eu vier aqui fazendo essa consulta novamente, o estado dele já é aprovado. Se eu tivesse rejeitado, ele estaria rejeitado e tudo mais. E se eu fizer um convite? Vou convidar uma pessoa de dentro do Redu, que já possui cadastro no Redu, por exemplo, o Tarcísio.
Tarcísio Coutinho. Vou enviar. Vamos ver. Eu peguei a última associação, mais uma vez, e o estado dele, ó, convidado. Quando ele aceitar esse convite, ele vai para aprovado. Tranquilo, me entender? Oi? Não, se ele aceitar, ele já vai para o estado aprovado aqui. Já vai para o estado aprovado e já tem acesso. Inclusive, deixa eu mostrar aqui agora o que eu queria mostrar. Essa aqui é o modelo do User Cost Association, né, que é a ligação do usuário com o curso. Ele pertence a um usuário, tem um papel. Também poderia ter aqui, provavelmente está aqui dentro, que ele pertence a um curso, porque nesse caso ele herda desse Course Enrollment, mas não vamos entrar em detalhe agora, porque eu quero mostrar isso aqui. A máquina de estados dessa associação. A gente usa um agent, que é o ASM, que ela tem essa DSL para declarar os estados e eventos dessa máquina de estados. Aqui é só para dizer que a coluna usada vai ser state, bem direto. E aqui, ó, essa máquina de estados que vocês viram aqui, ela está descrita aqui. O estado inicial é o waiting. Aqui, vamos pular por enquanto. O evento invite, ele leva de waiting para invited, que é justamente, deixa eu aumentar um pouquinho, esse caminho aqui. O de approve, ele leva de waiting para approved, que é esse caminho aqui. E todos os outros seguem essa mesma lógica. Eu posso ter mais de um estado aqui. Por exemplo, eu posso vir, sei lá, de waiting ou invited para approved, chamando esse evento. Também posso ter mais de um. E o que é essa parte que eu pulei? Aqui é como se eu disparasse eventos para certos estados. Por exemplo, quando um modelo desse entrar no estado waiting, por isso que tem esse enter, eu quero que execute isso aqui. Quando ele entrar no invited, eu quero que execute isso aqui. E o que é isso aqui? Nesse caso, é um método que ele fica nessa mesma classe. Eu dei um search, por isso que ele pulou lá para baixo. E vamos ver pelo nome. Send pending moderation notification. Ou seja, eu vou notificar de que tem uma moderação pendente. O que é isso? É basicamente mandar e-mail para os moderadores dizendo, ó, tem um cara que quer entrar no curso, vai lá moderar ele. E isso aqui é feito por uma tarefa de background, que é justamente na pastinha job que a gente falou anteriormente. Vamos procurar ele aqui. Ele tem que estar aqui. Se ele não estiver aqui, deixa eu ver se ele é algum método. Aqui, ó. Ele já é outro método. Que eu pego todos os administradores do curso e vou notificá-los por e-mail. É basicamente isso. Nesse caso, ele está em outra pasta aqui. Ele não está na pasta Jobs. Mas eu queria que vocês entendessem basicamente que a máquina de estados também serve para a gente fazer esse tipo de dinâmica. Quando a associação entra no estado invited, o que é que eu faço? Eu mando o convite para o usuário. Convidei Tarcísio, ele recebeu um e-mail dizendo, ó, você foi convidado para o curso tal, tal, tal. E quem faz isso é justamente esse método aqui. Aqui, Course Invitation. Isso aqui é um e-mail. Aqui ele está aqui, ó. Mailers, User Notify. Invite. Course Invitation. Ele vai enviar um e-mail para Tarcísio, ó. Você foi convidado para realizar um curso à distância. Deixa eu voltar para onde eu estava. Eu estava no modelo da associação. Esse delay aqui é porque eu quero que esse e-mail seja enviado em background. Isso faz parte da SL do delay job. Então, a máquina de estados é basicamente essa. E onde eu queria chegar?
Quando o usuário ele é aprovado, essa associação entrou nesse estado de approved, ele chama esse método Create Hierarchy Associations, que é basicamente, Tarcísio entrou no curso, ele precisa ter essa ligação dele com todos os outros entidades criadas. Então, quando eu convido o Tarcísio, essa entidade do meio é criada, com o estado invited. Essa de cima e essa de baixo, se existirem espaços, não vão existir até então. Elas só são criadas, essas duas ligações, quando ele chega nesse estado de aprovado. Até o usuário ser aprovado, isso aqui nem existe. É porque eu já aceitei, né? Tiago lá. Mas se eu não tivesse aceitado ainda, ele não teria User Environment Association. Aqui, ó, deixa eu entrar mais um pouco no detalhe. Ó, ele vai... Vamos ignorar um pouco essas flags aqui. E ele vai chamar, ó, crie a hierarquia para esse curso. Passa o usuário e o papel que ele vai ter. Ele vai basicamente criar as associações daqui. Isso é basicamente esse slide. O ponto de entrada do usuário é no curso. Só quando ele tiver isso aprovado é que ele vai ter acesso aos outros níveis da hierarquia. Certo, eu fiquei mostrando tudo isso, pegando a última associação que foi criada. Mas o que eu poderia fazer? Se a gente for ver o modelo de usuário, o usuário ele é o God Model do Redu, porque além de ser uma rede social, o usuário está no centro. Outro que a gente pode considerar também é o curso, porque ele sempre participa da grande maioria das dinâmicas da aplicação. Mas o que eu quero mostrar aqui são as associações de usuário. Tem um monte, mas vamos focar na hierarquia. Ele tem muitos espaços. Ele tem espaços que ele criou. Por isso que a gente precisa guardar aquele user ID que eu mostrei, quando a gente cria um espaço. Ele tem muitos ambientes. Ele tem muitos cursos. Então, o que eu poderia ter feito aqui? Eu quero saber os cursos que eu participo. Eu vou me pegar aqui. Meu ID é 8. Esse aqui é a Juliana. Vou limpar. E eu quero saber quantos ambientes eu participo. Eu participo de 13 ambientes. Então, eu tenho esses relacionamentos que eu posso usar. Por exemplo, ambiente que eu tenho. Environments. Deixa eu contar aqui. Olha, eu só tenho um. E é justamente o que eu acabei de criar. Ó. Só tem ele dentro do meu array. Se eu for para curso, obviamente, eu vou ter um resultado similar, que é o curso que eu criei. Então, quando vocês entrarem lá no GitHub, explorem bem essas associações, porque é a partir delas que vocês vão ter uma ideia melhor de como as coisas se interligam no Redu. Beleza? E... cadê? Deixa eu ver mais algum exemplo. Pronto. Seguindo aquele exemplo, se eu for contar aqui, eu tenho apenas 2.365 espaços. E se eu tentar ver quais passos Juliana possui, engoliu S. Eu possuo 3 espaços. Poxa, gente, como é que eu não possuo nenhum curso? Eu só possuo um curso, um ambiente e tenho 3 espaços. Porque eu posso ser professora, por exemplo, no curso de Tarcísio, e eu, como professora, tenho o poder de criar espaços. Então, os espaços que eu tenho aqui, deixa eu ver o nome deles. Ó, eu tenho um espaço chamado Eventos, um chamado Service Oriented Architecture e tem outro chamado Tests. Então, eu sou professora em algum curso e eu criei essas disciplinas
por isso. Mas se eu criar um espaço novo aqui, deixa eu gerenciar o curso. Poderia fazer ali, mas eu vou vir por aqui para vocês conhecerem também a interface de administração. Ou aqui o plano, eu posso acompanhar o quanto do plano eu estou usando. Ó. Eu tenho 3 membros, tal. Vamos lá, disciplina. Disciplina do Open. Vou criar. E agora, se eu fizer a mesma consulta aqui, provavelmente vou ter que dar um reload aqui em mim. Quer dizer, nesse aqui. Esse reload aqui é só para forçar a consulta. Porque ele já tinha feito cache, então ele não ia fazer mais. Quando eu fosse o reload, ele fez essa consulta. E agora a disciplina do OpenRedo também apareceu como uma disciplina que eu passo. E da mesma forma que um usuário pode ver os espaços, os ambientes. Se eu for, por exemplo, nessa disciplina aqui, ela tem como associação, ela tem vários usuários. Por exemplo, se eu pegar um espaço aqui, deixa eu pegar o último espaço que eu criei, que é esse agora, chamado Space. Eu peguei todos os usuários. Ele não tem nenhum usuário. Por quê? Porque eu estou com o Delay Job desligado. Aí por isso ele não criou as associações ainda. Vou desligar aqui. Como é que eu posso comprovar isso? Olha, eu tenho 220 jobs que não foram processados. Eu brincando aqui para mostrar o Redo para vocês, e esses jobs estão lá na fila para ser executados. Por isso que eu não tenho ligação com esse espaço ainda. Deixa eu ver se ele vai executar aqui. Vamos ver, daqui a pouco a gente confere. Deixa eu me lembrar. Sim, deixa eu pegar outro espaço então. Primeiro. Ó, esse espaço ele tem 19 usuários. Justamente porque ele tem essa associação has many users, que é feita através daquela tabela que eu apresentei para vocês mais cedo. E uma coisa que a gente tem basicamente em todos os níveis da hierarquia são esses relacionamentos aqui para facilitar um monte de consulta. Como assim um monte de consulta? Normalmente eu preciso pegar os administradores de um nível, ou então os professores ou os tutores, e por isso que a gente tem esses relacionamentos, que é basicamente pegar a tabela lá e colocar o papel que a gente quer. Então se eu fizer, beleza, esse espaço tem 19 usuários, mas quantos são administradores? 12 são administradores. Quantos são tutores? 0. Quantos são professores? 1. Estudantes agora. Alunos, 6. Esses relacionamentos a gente tem, acredito eu, em todos os níveis. Ó, eles estão aqui também. E aqui, ó, em curso, a gente também tem relacionamento para pegar justamente os usuários aprovados, os que estão pendentes. Esse pendente, muito provavelmente, é para mostrar naquela lista de moderação que eu aprovei agora o usuário de Thiago. Bom, eu quis mais explorar esses relacionamentos da hierarquia, para vocês terem uma visão, pelo menos inicial, dessa dinâmica da hierarquia e como um usuário se encaixa na hierarquia. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui que eu posso... Mas basicamente isso.
Pronto, pessoal, o que eu tinha separado para a gente hoje era essa parte da hierarquia. Aqui a continuação, aqui é só um detalhe se precisasse. E a ideia da próxima aula é que a gente explore mais como é que foi implementado, assim, numa visão mais abstrata mesmo do mural. Vocês vão compreender melhor como é que o mural é montado aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu estou esquecendo só de alguma coisa. Ó, isso é legal. Vocês lembram que eu falei que tinha 220 jobs aqui, né? Agora não tem mais nenhum. Porque eu liguei o delay job, que ele devia estar ligado desde o início. Foi um erro meu. Mas vê só, o que é que o delay job fez enquanto ele foi ligado, né? Provavelmente tinham jobs antigos armazenados e eles foram executados agora. Por exemplo, um aqui, ó, ele mandou um e-mail para o usuário resetar uma senha. Ele mandou uma newsletter. Ele notificou vários usuários da criação de um novo módulo. Agora eu vou para o final. Aqui, ó. Vocês lembram que eu falei que o core se comunicava com o vis através dessa setinha, que era uma requisição HTTP para notificar a criação de alguma coisa. Aqui, ó, esse vis client job é justamente o acontecimento dessa setinha. Nesse momento, alguma coisa foi criada e ela foi notificada para vis. Esse aqui, que tem um nome que vocês vão conhecer melhor, já é mais um segundo passo. A gente quer mostrar mais o básico do Redo aqui, mas isso aqui é basicamente essa setinha aqui. É o core mandando para o message bus a criação, a edição, a remoção de alguma entidade, algum evento relacionado que foi registrado para acontecer. Mas o que eu queria mostrar mesmo era esse aqui. Ó, lembra que eu convidei Tarcísio? Aqui foi o envio do e-mail para ele. Course Invitation. Aqui o que eu queria. Create User... Deixa eu aumentar, né? Create User Space Association Job. Que é justamente criar a associação do usuário com o espaço. Vamos ver se não me deixou na mão. Vou pegar aqui o último espaço criado e ver agora se ele tem mais de um usuário. Se não tiver, eu vou passar vergonha. Não passei. Quais são esses usuários? Deixa eu pegar o nome aqui. Eita, acho que não... Gente. Ah, eu vou ter que dar reload. Pronto, agora eu vou dar um map name. Não tem nome, então vai ser login. Ó, os dois usuários são justamente Juliana e Thiago, que já existiam, já faziam parte do curso antes da criação do espaço, e agora eles foram também associados ao espaço, no caso esse novo espaço que foi criado posteriormente. Deixa eu ver se tem mais algum evento interessante para eu mostrar. Eu acho que já foi... Ó, eu criei o espaço e ele enviou aqui 2 e-mails, que é justamente, acredito que para isso, para informar que o espaço foi criado para os membros daquele espaço. Bom, pessoal, eu queria mostrar basicamente isso. Foi até bom essa parte do delay job para vocês verem que o papel importante que ele tem na infraestrutura como um todo. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora ou depois. E o que eu peço para vocês? Eu vou mandar um e-mail com a aula e pedindo o login de vocês. Então eu peço agora para permitir o acesso aos repositórios do Redo. São vários. Esse do Redo é o core. Tem o portal de aplicativos.
que é esse. Tem vis. Mas a minha ideia é compartilhar esse aqui, que é o mais importante, o central, para vocês fazerem o setup localmente, explorar um pouco aqui. Porque uma coisa é fato, se a gente sair da aula e não procurar dar uma entendida maior aqui no código, tudo se perde muito rápido que foi falado aqui, porque é muito detalhe mesmo, e só entrando no código, brincando no console, como eu fiz um pouco aqui com vocês, para fixar melhor toda essa lógica. Beleza, pessoal? Vou pegar o NDA aí com vocês para a gente seguir. Na próxima aula, a ideia é falar sobre o mural mesmo. Vou parar aqui o